Olá, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos mais uma vez para este nosso encontro, nossas aulas de Cristologia. Estamos olhando na aula passada e nesta agora um pouquinho do contexto histórico no qual viveu Jesus. Na última aula nós vimos rapidamente uma descrição um pouco da história de Israel, os períodos, bem rápido, você precisa aprofundar se você quiser compreender melhor, mas tudo isso para compreendermos o judaísmo do período do Segundo Templo, que é o período em que Jesus vive. Este judaísmo, esta realidade histórica, cultural, religiosa de Jesus, ela é herdeira desses períodos anteriores, de modo especial do pós-exílio, o judaísmo que se formou a partir do exílio na Babilônia e da reconstrução do templo por Esdras e Neemias, e toda essa constituição de Israel sem poder político, sempre devedor de algum império. No caso, no tempo de Jesus, o Império Romano. A Galileia, que Jesus viveu, os confins do Império Romano, era a periferia. Jesus viveu numa esquina do Império Romano, não era um lugar importante para o Império Romano do ponto de vista econômico. Mas era um lugar importante, a Galileia, Israel, e ainda é, por ser um local estratégico. É a passagem entre a Europa, a região da Europa, e a região da África, da Ásia. É ponto de cruzamento de 3 continentes onde está Israel. Então, tem uma importância estratégica para o Império Romano, mas não era um local importantíssimo, era uma periferia. O local que Jesus viveu, a Galileia, não tinha 200 mil habitantes, um local pequeno, também de acordo com os nossos padrões, mas não era também tão desabitado, mas não é um local com muita gente. A Galileia não era árida e rochosa como outras regiões, terras da região. Às vezes a gente tem uma imagem, aliás, as fotos você pode ver pela internet, pega fotos da Galileia, é um lugar verde, bonito, cheio de água, inclusive, não é um lugar seco como as regiões da Ásia Menor ali, daquela região normalmente são um pouco desérticas. Ali não, a Galileia é verdinha, bonita. Há muita chuva, se produziam cereais, azeite de oliva, vinho, frutos. Seu povo era elogiado pela bravura, pela força. A Alta Galileia, mais próximo da fronteira, era sempre foco de revoltas contra governos injustos, dominações dos estrangeiros. Um local importante, é uma periferia, uma esquina, mas importante também economicamente para a terra de Israel. O sul é seco, a região de Judá, da Judéia, é seco, é desértico, então eles dependiam muito do que era produzido na Galileia. No norte se produzia comida, no sul havia toda a constituição cultural, filosófica, religiosa do povo de Israel, inclusive poder político também ao sul. Era assim que vivia, mais ou menos em equilíbrio, essas duas regiões onde viviam os judeus do tempo de Jesus. Por estarem fora da Judéia, a Judéia é ao sul, os galileus, como Jesus, eram tidos como caipiras, o povo do interior, da região da Judéia, então da região da Galileia, Então, os judeus da Judéia, os judeus da Judéia tinham os galileus como caipiras. Muitas vezes a gente vê na Sagrada Escritura usar Galileu, são os galileus, como um povo que não sabia nada. O judaísmo vivido aí, na Galileia, distante do templo, dos ritos, dos sumos sacerdotes, baseava-se mais no rabinato, ou seja, no ensino da Torá e na vivência da Torá, no ensino da Escritura, com escritura e debates, com escuta e debates sobre a lei e sua aplicação. Era esse o judaísmo vivido na Galileia. Um judaísmo de conversas, de debates. Às vezes a gente vê Jesus envolvido em um monte de debates. Às vezes a gente acha que era agressão contra Jesus, quando era normal. Fariseus fazerem perguntas, um mestre perguntar para outro mestre, por que vocês fazem assim, por que vocês fazem de outra forma e tal. Isso era comum na época, era assim o judaísmo vivido naquele lugar onde Jesus viveu. Nazaré, onde Jesus nasceu, onde Jesus viveu, cresceu,
Era um lugar pequeníssimo. A pergunta feita por Natanael, né? Pode sair algo bom de Nazaré? Porque era um lugar pequeníssimo, né? Hoje Nazaré é uma grande cidade, né? Mas à época não passava mais do que uma aldeia. Segundo algumas fontes, umas 20 casas. Umas 20 casas. Então, se nós pensamos aí, quando a gente vai para a região mais interiorana, né? Esses lugarejos que tem ali umas 5, 6, 10, 15 casas, uma igrejinha, era mais ou menos assim, né? Tinha uma pequena sinagoga e umas poucas famílias reunidas ali naquele lugarejo. A maior cidade da região não era Nazaré, a maior cidade da região era Séforis, que sequer aparece na Sagrada Escritura, porque era uma cidade pagã, mas era uma cidade importante, né? Ficava a poucos quilômetros de distância de Nazaré. Ela era a capital política da Galileia. Não se cita na Sagrada Escritura porque era uma cidade pagã, né? Ela não aparece. Nem se sabe que Jesus tenha pregado na cidade de Séforis, mas que ele passou por lá, passou, porque era uma cidade rica, de influência grega, era conhecida por Jesus. E se Jesus era carpinteiro e essa cidade estava sendo construída no tempo que Jesus era adolescente e jovem, Jesus certamente trabalhou com seu pai José naquela cidade de Séforis. O Templo de Jerusalém. É importante entendermos a centralidade para o povo judeu daquela época do Templo de Jerusalém. Até hoje, o Muro das Lamentações, talvez até o nome não é bem correto, o nome mais correto é Muro Ocidental. Nós que não somos judeus, que vemos os judeus lá, as lágrimas, fazendo as suas orações, achamos que eles estão lamentando. Eles estão felizes ali, porque é o que sobrou do templo em Jerusalém, né? Então, é um local importante para o judaísmo até hoje, né? Cercado de seguranças até hoje, né? Qual era a importância do templo na época de Jesus? Fundamental. Salomão tinha escolhido aquele lugar, como já disse numa aula anterior, para a construção do templo sagrado, que mais tarde se tornou o único templo para o culto judaico. No começo, o judaísmo, né, a religião dos hebreus, ela tinha vários templos, vários locais de culto. Depois foi sendo reduzido até ficar somente este como o único local de culto para o povo de Israel. O Monte Moriá, que ficava na parte nordeste da cidade de Davi. Jerusalém é tido pelos judeus como um lugar do qual Deus criou o mundo, é dali que Deus teria começado a criar o mundo, seria ali o Jardim do Éden, seria ali o local onde Adão teria sido sepultado e seria ali o local onde Abraão ofereceu Isaque. Ofereceu, na verdade, aquele carneiro no lugar de Isaque, ou seja, um local de profunda importância para o povo de Israel. Local tido como escabelo dos pés de Javé, o local onde Deus coloca os seus 2 pés sobre a terra. Era o centro de peregrinação judaica e das religiões monoteístas até hoje. Todos queremos ir para Jerusalém, conhecer Jerusalém, estar em Jerusalém. No tempo de Jesus, os judeus peregrinavam até lá para as celebrações e solenidades. Todas as festas, como era perto, 100 quilômetros de distância, 3 dias de caminhada, no máximo. Então, era um local próximo. Os judeus peregrinavam para todas as festas. Não era obrigatório, mas a cidade recebia multidões. Na festa da Páscoa, na festa das tendas. A festa das tendas é realmente muito importante, ocupavam todo o Monte das Oliveiras ali com as suas cabanas para poder participar da festa. A mais importante, de fato, era a festa das tendas para o povo de Israel. O Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica no lado oeste da cidade de Jerusalém, no lado oeste do templo. Por que o Monte das Oliveiras é importante? Vai aparecer muitas vezes na Sagrada Escritura. O Monte das Oliveiras, fica do lado direito do templo, era a localidade vista desde baixo quando os peregrinos subiam para Jerusalém. Então imaginemos, você está vindo de todas as regiões de Israel, preferia-se caminhar ao lado do Rio Jordão, porque ao lado do rio não tem tanto morro para ficar subindo e descendo, né? O rio é mais plano. Então, quem vinha da Galileia, quem vinha de outras partes, decidia descer até o Vale do Jordão, que é bem baixo, fica abaixo do nível do mar, inclusive, né? E vir caminhando por ali, por aquela região. Depois, chegando próximo,
Depois de Jericó, começava a subida, é uma longa subida, cerca de 1.000 metros de altitude para chegar em Jerusalém. Então é bastante. Então sobe, o último morro que se via, a última montanha que se via era Monte das Oliveiras, por lá passava a estrada. Então era a última coisa que ocultava os olhos do peregrino. Quando ele chegava no alto da Monte das Oliveiras, o que ele via? A esplanada do templo em Jerusalém. Portanto, ele adquiriu essa importância importância teológica para o povo de Israel. É o lugar onde eu vejo Deus pela primeira vez. Depois de tanto caminhar, ali eu vejo a presença de Deus, ali eu vejo o seu templo. Então, o Monte das Oliveiras tem importância teológica. Para o povo judeu, o Monte das Oliveiras é central, inclusive, na escatologia, ou seja, no fim dos tempos para o povo de Israel. Segundo Zacarias capítulo 14, versículos 3 a 4, este era o local onde o Messias chegaria. Ele passa pelo Monte das Oliveiras, entra pela porta dourada e chega no templo. Era assim que eles esperavam que acontecesse. Ali naquele lugar está o Getsêmani, no Monte das Oliveiras. É o local da ascensão de Jesus. Nele também há um gigantesco cemitério judaico e ali está também o túmulo de Maria. Claro, o corpo não está lá, porque Maria foi assunta ao céu, mas ali está o túmulo de Maria, ou seja, um local importante para todo o povo judeu. Quais são as línguas faladas no tempo de Jesus? Que línguas Jesus provavelmente conhecia? A língua mais falada no tempo de Jesus é o aramaico. O aramaico, língua falada provavelmente também na Babilônia, por isso e naquela região. Então, quando os judeus foram para o exílio e se conquistou a terra de Israel, o hebraico foi perdendo a sua importância e foi se aprendendo o aramaico, que é esta língua mais a leste dos povos, mais a leste na Ásia Menor. O hebraico acabou se perdendo e ficou a língua oficial, a língua falada no dia a dia, a língua falada em família, o aramaico. A estrutura das frases, o vocabulário de Jesus indicam que ele pregava nesse idioma. O próprio Pai Nosso e tudo mais, algumas estruturas centrais de algumas pregações de Jesus mostram que ele falava, ele pensava nessa língua. Foi a língua que ele aprendeu com Maria, com José. Pensem, né? Que bonito, a língua humana que Deus tem. Não foi latim, não foi grego. Muita gente pensa que Jesus falava latim. Provavelmente não. Não, definitivamente não. A língua humana de Deus nessa terra era o aramaico. Daquele modo, ele aprendeu a falar com Maria, com José, e falava com seus discípulos. Os principais ensinamentos da nossa fé e o evangelho foi pregado em aramaico. Jesus conhecia também o hebraico, porque o hebraico era a língua, o idioma oficial do judaísmo. As crianças aprendiam na escola, na sinagoga, na escola da sinagoga, na verdade, estudando as escrituras em hebraico. Pelo conhecimento dos textos da Torá, Jesus sabia provavelmente hebraico também, conhecia esse idioma e quando ia à sinagoga falava e respondia em hebraico. O grego, como já falamos também, era a língua oficial do Império Romano no leste, na parte leste do Império Romano, no Oriente, sendo usado em documentos legais. Permitia falar com gente de todas as regiões. Essa foi provavelmente a língua que Jesus usou para falar com Pilatos. Esta é a língua que Pilatos também falou, provavelmente com Jesus. Então Jesus sabia um pouquinho de grego. Na verdade, o Novo Testamento, do que nós temos hoje, o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. Provavelmente, talvez, algumas partes, ou o Evangelho de Mateus tenha sido escrito numa primeira versão em hebraico, mas não se tem certeza ou clareza disso. Então, a língua do Novo Testamento, a língua dos apóstolos, foi o grego. É importante para nós compreendermos também esta língua, e às vezes temos que ir lá no dicionário grego para compreender o que os apóstolos queriam dizer com os escritos do Novo Testamento.
A economia, né? Qual era o modelo econômico de Israel no tempo de Jesus? A maior parte das famílias, né, tirava o seu sustento da agricultura. As famílias costumavam viver em povoados e cultivar um pedaço de terra nas redondezas. Então viviam ali naquele povoado para sua segurança, Nazaré, por exemplo, e tinham um pedacinho de terra um pouco mais ao longe, e lá iam cultivar, iam trabalhar, e lá faziam a sua colheita, trabalhavam juntos muitas vezes, as famílias se ajudavam nas colheitas, né? As propriedades da Galileia, onde viveu Jesus, tinham em média 7 hectares. Não era coisa grande, né? Plantavam-se grãos, oliveiras, legumes, vinhedos eram comuns, as árvores frutíferas tinham que ser vigiadas, porque todo mundo roubava, não era uma coisa muito comum, né? Então tinha que ser vigiada, né? Porque senão os ladrãozinhos passavam. As classes sociais do tempo de Jesus, né? Classe alta, formada pela nobreza sacerdotal, pelos altos funcionários, tanto do templo quanto do império, latifundiários, grandes comerciantes. Classe média, incluía pequenos proprietários rurais, artesãos, comerciantes. Opa, daqui a pouquinho a gente vai ver, Jesus pertencia à classe média, porque era artesão. E a classe inferior eram os escravos, os trabalhadores diaristas, que trabalhavam, né, na terra dos outros, não tinham terra, trabalhavam para os outros, eram empregados dos outros. Veja só, né, a carga tributária. Os romanos ficavam com 12,5% do que era produzido pelos agricultores. O templo, somando os diferentes tributos, arrecadava 22% do que se produzia. Como 1/5 do que se colhia era reservado como semente, sobrava menos da metade para o agricultor, né, no seu cultivo. Então, é de fundamental importância compreendermos uma grande opressão. Se a gente reclama de impostos hoje no nosso Brasil, a carga tributária no tempo de Jesus era altíssima, altíssima. Então, os agricultores sofriam bastante, né? Os partidos no período do Segundo Templo. A sociedade judaica no tempo de Jesus era muito diversificada. Tinham vários grupos, né? Coabitavam muito grupos fechados, organizando-se de acordo com a sua compreensão teológica, política e filosófica. A ebulição, a fervura era constante, daí o clima do processo e morte de Jesus, né? Que já se aguardava, eles aguardavam o surgimento do Messias, um libertador, né? Então aquele clima de guerra, de tensão, de briga entre grupos era muito comum. Uma polarização grande no tempo. Não é só hoje não que a gente tem grupos que brigam entre si e não se suportam. No tempo de Jesus isso também acontecia, né? Diversos grupos. Vamos conhecer um pouquinho desses grupos, né? O primeiro dos grupos eram os fariseus. Quando surgem os fariseus? Os fariseus começam a se organizar durante o exílio da Babilônia. Por quê? Porque estabelecem-se a partir da dinastia Asmoneia, nos séculos seguintes, mas por que lá? Porque eles entendiam da seguinte forma: Israel está em exílio, ou está sofrendo, não tem autonomia política. A culpa é do quê? É porque nós não vivemos a lei. Se vivêssemos a lei, pensavam os fariseus, então Deus vai nos abençoar e nós não vamos mais ser oprimidos por ninguém. Vamos voltar do exílio ou vamos ter liberdade política. Então, por isso era muito importante para o fariseu a vivência da lei. Os fariseus existem até hoje. É um modo de viver o judaísmo que existe até os dias de hoje. Que pensa assim: se a gente viver a lei, se Israel viver a Torá por ao menos um sábado, pensavam eles, o Messias virá e Deus irá implantar o seu reino. Então, por isso a cobrança, o fariseu cobrava, né? Você não está vivendo o sábado. Você não está respeitando as leis de pureza. Olha. Eles ficavam observando a vida de todo mundo. Por quê? A intenção era que todo mundo vivesse a lei. Porque se vivesse a lei, Deus salvaria o povo. Eles acreditam na imortalidade da alma, na ressurreição, no livre-arbítrio. São eles que trazem esse tipo de pregação. Sua influência, gozam de grande capilaridade e popularidade. Os fariseus são muito populares no tempo de Jesus. Formam grupos de discípulos de discussão da Torá. Como é que se organizam os fariseus? Um doutor da lei e um grupinho que discute a lei. Jesus faz mais ou menos a mesma coisa. Então o grupo de Jesus recebe influência no jeito, no modelo dos fariseus viverem. Não no que pregavam, mas mais ou menos no jeito de fazer. Jesus faz mais ou menos a mesma coisa. Saduceus.
composto das mais altas autoridades sacerdotais e de suas famílias. Suas origens remontam provavelmente ao reinado de Davi, que estabeleceu o sacerdote Sadoc. Eles eram os responsáveis pela religião em Israel, de modo especial pelo templo, pelo culto. Há uma diferença em não confundir saduceus com fariseus. Veja, os fariseus são como mestres da lei, doutores da lei, que pregam, fazem pregação da Torá em pequenos grupos fora do templo. Os saduceus é lá no templo, é o culto, os sacrifícios, a liturgia, são grupos distintos. São oposição, inclusive, aos fariseus. Eles não se dão bem. Os fariseus, de um lado, com a pregação da Torá, e os saduceus, com a vivência no templo, não se acertavam. Eles eram impopulares porque eram coniventes com os romanos, coniventes com os gregos, queriam manter o seu poder, e eles negam também coisas importantes que os fariseus aceitam. Negam a imortalidade da alma, por exemplo. Como eles não aceitavam vários livros do Antigo Testamento, basicamente ficavam apenas com o Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros, eles negam a imortalidade da alma, não acreditavam na ressurreição. Para os saduceus, o ser humano morria e acabou tudo, não existe mais nada depois. Negam a ressurreição, negam o livre-arbítrio, é Deus quem controla tudo. Então, pouco adianta a gente viver a Torá, se Deus é que controla tudo. A discussão teológica deles. Eles não são populares, diferente dos fariseus, eles não são populares. Muitos tinham raiva deles porque causavam opressão, porque também eram bastante coniventes com o Império Romano. Eram muito ricos e poderosos governando o templo. Os samaritanos, que existem até hoje também, hein? Os samaritanos existem até os dias de hoje. As 10 tribos do norte, junto com os estrangeiros que foram morar naquela região, compuseram o que hoje são o grupo dos samaritanos no século VIII. É o que sobrou daquele pequeno grupo de judeus, de israelenses das tribos do norte, que foram expulsos pelos assírios em 720 a.C. Eles separaram-se do restante do povo de Israel, dos judeus, depois do exílio da Babilônia, porque os judeus pensavam, eles se misturaram com os pagãos, não são puros, não são plenamente puros. Tinham o seu local de culto no Monte Garizim, não eram plenamente judeus, não eram plenamente israelitas, melhor, Acreditavam eles ser o verdadeiro povo de Israel, com seu templo no Monte Garizim, possuem ritos conservados desde antes do exílio da Babilônia, crenças semelhantes à dos saduceus, porque não aceitam parte do Antigo Testamento, não são populares entre os judeus. São acusados de idolatria, porque misturaram as religiões com a religião pagã. Então, há uma guerra entre eles. Outro grupo importante do tempo de Jesus são os essênios. Eles não são citados no Novo Testamento, mas nós conhecemos os essênios pelos estudos históricos e os escritos do tempo de Jesus. Eles surgem no século II a.C., como uma dissidência dos sacerdotes do templo, ali no período da dinastia Asmoneia, houve uma certa influência grega. Eles desejavam uma pureza ritual, e buscavam o mesmo que os fariseus. Temos que viver a pureza do rito de Israel, a pureza do culto, a pureza da vivência da lei. E entendiam que o Messias estava vindo e ia chegar logo e precisavam estar preparados, completamente puros. Por isso eles se isolam do resto de Israel, vão morar no deserto, formam comunidades isoladas que precisam manter a pureza e o culto, a pureza ritual e o culto. Tomavam aqueles banhos rituais constantemente para estarem prontos para a hora que o Messias chegasse. Mergulhavam toda hora na água, praticavam curas com as mãos, viviam o celibato. Algumas coisas que o primeiro grupo de discípulos viveu. O batismo, o mergulho na água, a imposição de mãos, coisas que Jesus e os discípulos faziam. O celibato, que foi vivido por Jesus, e talvez por João Batista também.
Talvez São João Batista tenha sido um essênio que saiu do grupo, porque ele vive muito como os essênios. Vive no deserto, prega o batismo, o mergulho na água, e vive a penitência. É uma coisa ali bem próxima do que João Batista vivia. Aliás, um parênteses aqui, o batismo. O que é o batismo? Ou esse mergulho na água? O povo de Israel, ao sair do Egito, passou pela água no Mar Vermelho. Ficou 40 anos no deserto. Depois cruzou o Rio Jordão para o outro lado, com Josué, para entrar na terra de Israel e formar o novo povo, ou o povo de Israel. Para entrar na terra de Israel, precisaram eles mergulhar na água e sair do outro lado. João Batista prega um batismo nestes moldes. Vamos começar o novo Israel. Para começar o novo Israel, passamos de novo pelo Rio Jordão, para podermos ingressar nesta nova terra prometida. As primeiras comunidades cristãs inspiraram-se muito nos essênios. Partilha de bens, a vivência do celibato por parte de alguns. O Pentecostes, acontecido no alto do Monte Sião, era um local onde os essênios estavam. A prática do batismo. Então, muita coisa talvez a gente tenha recebido deste grupo, que tinha um problema, se isolaram. Esse era o problema, ficaram isolados. Outro grupo, os herodianos. A gente ouve falar deles no Novo Testamento. Quem é o fundador? É o rei Herodes, o grande, que viveu de 34 a 4 a.C. Provavelmente ele vive quando Jesus nasce. Jesus nasce sob o reinado de Herodes o Grande. Depois haverá um outro Herodes e um terceiro, são 3 Herodes no Novo Testamento. O segundo Herodes é o do tempo da morte de Jesus e o terceiro Herodes é aquele com o qual Paulo depois irá se defrontar. Aparece nos Atos dos Apóstolos. Mas o Herodes o Grande era um cruel tirano. Ele que se manteve como de fato vassalo de Roma, mas cruel, opressor. Apesar de ter enfeitado o templo em Jerusalém e ter apoiado o templo de Jerusalém, construiu outros templos a deuses pagãos por todo o reino de Israel. É um grupo mais político que religioso. Está bastante aliado aos saduceus, por causa da questão de poder, e eles acreditavam que Herodes era o Messias. Por isso eram coniventes com todo o poderio romano, colaboravam com os romanos, eram espiões romanos. Vejam, tem uma passagem da vida de Jesus que os saduceus e os herodianos vão até Jesus para saber o que ele está pregando. Tinham muitas regalias, porque eram ligados ao poder. Outro grupo, os zelotas, grupo do tempo de Jesus também, que tem sua origem no período da tomada do Império Romano do povo de Israel, da conquista do Império Romano. Em 63 a.C., o Império Romano toma conta e a partir daí os judeus, como um povo bastante cioso de sua liberdade política, têm raiva dos romanos. E os zelotas se organizam a partir desta raiva. É um grupo que se organiza a partir do ódio. Um grupo pequeno, mas é radical, um grupo terrorista. Se pudesse, eles matavam os romanos. Eram conhecidos também como sicários, porque carregavam uma pequena espadinha escondida, chegava perto de um romano e dava uma facada e daí dava aquela confusão, eles escondiam a faquinha de novo e diziam, nossa, mataram um romano. Eles praticavam esse tipo de golpe, assim, carregavam essa espadinha. Alguns discípulos de Jesus provavelmente vieram deste grupo. Carregavam espadas consigo, talvez até Pedro, carregava uma espadinha consigo. Sua influência, eram fortes opositores dos saduceus e dos herodianos, que eram coniventes com o Império Romano. Provocaram e lideraram as revoltas judaicas do século I e do século II, aquelas revoltas que resultaram na destruição do segundo templo e na dispersão do povo judeu por todo o Império Romano. Eles são responsáveis por aquelas revoltas. A sinagoga surgiu, uma coisa, aqui não se trata agora de um grupo, mas vamos compreender um pouquinho o que é a sinagoga. Jesus frequentou a sinagoga. A sinagoga surge durante o exílio da Babilônia.
é um local de substituição ao culto no templo. Como não há o templo para fazer os sacrifícios, nos reunimos para ouvir a palavra. E assim começou lá, tem até um salmo, junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Começou ali, nos salgueiros ao redor dos rios da Babilônia, os Tigres e Eufrates. Ali eles mais ou menos foram se organizando para ouvir a palavra, para escutar, fazer memória. A sinagoga continuou a existir e era forte no período do Segundo Templo. Apesar do templo em Jerusalém, sinagogas se espalhavam por todo o reino de Israel. E é assim até hoje. Hoje, onde os judeus se reúnem? Na sinagoga. É um local de encontro dos judeus. A sinagoga tinha e tem como função acomodar os judeus que se reúnem para orar, para cantar, para discutir a Torá e proporcionar assim ensino teológico, garantindo a sobrevivência do judaísmo. Ao redor das sinagogas, os rabinos, até hoje, os rabinos que são os responsáveis por ensinar a lei. Aquele que tem autoridade, são os doutores da lei, tem autoridade para dizer o que fazer, o que não fazer, e são os responsáveis por isso. Surgiram também durante o exílio da Babilônia e continuam a existir até hoje. Não são sacerdotes, são mestres da lei, são professores. Têm como tarefa o ensino e interpretação da Torá, aquela que está por escrita no Novo Testamento e também daquela que foi transmitida oralmente de geração em geração para a vivência dos costumes judaicos. Concluímos então esta nossa aula que tratou dessas características um pouco fortes do judaísmo no tempo de Jesus. Na próxima nós vamos ainda continuar, mas com enfoque no que é o Messias. Quem é o Messias? O que se compreendia por Messias? Aí vamos entendendo as origens da nossa cristologia. Prepare-se para essa nossa próxima aula. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se ainda não está inscrito no nosso canal, corre lá. Aperte também o sininho das notificações para ser lembrado sempre que tivermos novidades por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.